Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, desta vez nós vamos trabalhar com números mistos. Antes, porém, gostaria de convidá-lo, inscreva-se no canal para que possamos fortalecê-lo. Deixe o seu joinha, compartilhe essa aula para que outros também possam aprender este conteúdo. Acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas, tá ok? Mas o que são mesmo números mistos? Números mistos são todos aqueles que são escritos com número inteiro e com frações próprias. Por exemplo, 7/4. Se você for ver bem, eu posso escrever 7/4. Graficamente, 7/4 seriam esses desenhos aqui. Olha só, eu tenho quartos porque aqui embaixo é 4. Se eu preciso de 7/4, eu vou precisar de 2 inteiros para, a partir deles, pintar. Acompanhe comigo. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Só que eu não quero 4, eu quero 7. Então, eu vou pintar mais 3 aqui, olha. 5/4, 6/4, 7/4. Perceba que ao fazer isso, eu pintei um inteiro. Veja, um inteiro aqui, mais 3/4. Então, 7/4 é a mesma coisa que um inteiro mais 3/4. Ok? Se eu quisesse pintar 10 terços, veja bem, eu vou precisar aqui de 3 segmentos inteiros de reta. Cada um desses segmentos eu vou dividir em 3 pedaços. Olha só, veja que cada segmento inteiro eu estou dividindo em 3 pedaços. E agora eu vou pintar 10 terços. Veja bem, 1 terço, 2 terços, 3 terços, 4 terços, 5 terços, 6 terços, 7 terços, 8 terços, 9 terços. Veja que 9 terços ainda não são 10 terços. Então, eu vou precisar aqui de mais um segmento de reta que eu vou dividir também em 3 pedaços. Perceba que todos os pedaços têm que ter o mesmo tamanho. É claro que o meu desenho feito à mão livre não é exatamente igual, mas você perceba que os pedaços têm que ser iguais. Perceba que eu tenho aqui 3 segmentos de retas inteiros. Olha só, eu tenho 3 segmentos de retas inteiros mais 1 terço. Então, eu digo o seguinte, que 10 terços em números mistos é a mesma coisa que 3 inteiros e 1 terço, ok? Claro que geometricamente não é a melhor forma de nós encontrarmos o número misto. Perceba que eu posso pegar o 7, que é o numerador, dividi-lo pelo denominador, que é o 4. 1 vezes 4, 4, e vão restar 3. Então, veja bem, acompanhe comigo. Onde está o meu 1 inteiro? 1 inteiro está aqui. Veja aqui o inteiro. E a fração própria 3/4 é esta aqui, olha só. 3/4 está aqui. 3/4. Perceba que essa é a forma mais fácil de transformar uma fração imprópria num número misto. De novo, olha só o 10 terços. 10 terços, eu posso pegar o 10, dividi-lo por 3. Veja que aqui dá 3. 3 vezes 3, 9, e vai restar 1. Perceba que aqui eu tenho 3 inteiros e tenho aqui o 1 terço. Olha só, este aqui é 1 terço, que é a fração própria. Lembrem-se
que números mistos são números escritos com números inteiros e frações próprias. De novo, 12 quintos. Eu posso pegar quantos inteiros aqui? Aqui eu precisaria de 3 inteiros. Como é que eu sei? Eu posso, ao invés de fazer esses desenhos, pegar o 12, dividir por 5. E aí eu faço 2 vezes 5, 10. E restam 2. Então, 12 quintos é a mesma coisa que 2 inteiros e 2 quintos. Onde estão os 2 inteiros? Mais uma vez demonstrando para você aqui. 2 inteiros estão aqui. E os 2 quintos? 2 quintos estão aqui. Olha só. 2 inteiros e 2 quintos. Não é difícil isso aqui. 11 quartos. De novo, eu vou pegar o numerador, dividi-lo pelo denominador. Então, aqui vai ser 2 vezes 4, 8, e vão restar 3. E aí, 11 quartos será igual a 2 inteiros e 3 quartos. Veja que 2 inteiros está aqui e 3 quartos está nesta área aqui. Mais alguns exemplos aqui. 16 quintos. Olha só, eu posso pegar o 16, dividir por 5. 3 vezes 5, 15. E restam 1. Então, aqui eu terei 3 inteiros e 1 quinto. Perceba que se eu quiser sair de 3 inteiros e 1 quinto, ou seja, sair de 3 inteiros e chegar numa fração imprópria, eu posso fazer a seguinte operação. 3 vezes o 5 mais 1 e embaixo eu repito o 5. Veja, 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. 16 quintos, que é a fração que eu tinha originalmente imprópria. Tá ok? Mais um exemplo. Se eu tiver 33 quartos, eu vou pegar o 33, dividir por 4. 4 vezes 8, 32. E vão restar 1. Então, onde está o meu número misto? 8 inteiros e 1 quarto. Agora, digamos que seja o contrário, que eu tenha um número misto, 8 inteiros e 1 quarto, e quero transformá-lo numa fração imprópria. Eu vou fazer 8 vezes 4 mais 1. 8 vezes 4 mais 1 e dividir por quartos. Ok? Então, vamos lá. 8 vezes 4, 32, mais 1, 33 quartos. Mais um exemplo aqui. Veja que não é difícil, é bastante simples você trabalhar com isso aqui. Então, vamos lá. 15 meios. 15 divido por 2. Feita essa conta, eu já sei que eu tenho 7 inteiros e 1 meio. Agora, suponha que eu queira o contrário, que eu tenha 7 inteiros e 1 meio. Eu vou fazer 7 vezes 2 mais 1. E vou dividir por meios. Isso vai ser igual a 7 vezes 2, 14, mais 1, 15 meios. Perceba que eu cheguei nos 15 meios. Mais um exemplo. Olha só. 67 dividido por 9 não daria para eu fazer geometricamente. Eu precisaria de vários pedacinhos transformados em nonos. Daria muito trabalho, seria inviável isso. Então, olha só, faço com divisão. 67 dividido por 9, 7 vezes 9, 63. E aqui restarão 4. Então, eu terei o quê? 7 inteiros e 4 nonos. Então, olha só, como é que eu transformo 7 inteiros e 4 nonos numa
fração imprópria. Vou fazer 7 vezes 9 e vou somar com 4 e sempre repito aqui o denominador. 7 vezes 9, 63, mais 4, 67 nonos. Mais uma tela e mais alguns exemplos aqui. Olha só. Com desenhos dessa vez, o que eu tenho aqui? Uma circunferência inteira mais 2/4 da outra. Uma inteira mais 2/4. Perceba que nesta segunda circunferência, ela está pintada à metade. Então, é a mesma coisa que um inteiro e um meio. Depois, na próxima aula, nós vamos aprender a simplificar frações. Um outro exemplo aqui. Olha só, eu tenho aqui um retângulo dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedaços. Então, eu tenho um retângulo inteiro mais 4 décimos do meu segundo retângulo. Veja que eu estou transformando em números mistos. E se eu quisesse transformar esse desenho numa fração imprópria? Eu teria que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 quartos. Ou 1 vezes 4, 4, mais 2, 6, e eu repito o 4 embaixo. Mais um exemplo aqui. Aqui eu teria um inteiro e um meio. Perceba que se eu fizer 1 vezes 2, 2, mais 1, 3, eu terei 3 meios. Ou 1, 2, 3 meios. Outro exemplo, aqui eu terei 1, 2, 3 inteiros e 1 meio. Mas posso escrever isso como fração imprópria. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 7 meios. Ora, 7 meios não é a quantidade de metades que eu tenho aqui? Conte aí comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meios. Mais um exemplo aqui agora. Agora eu tenho 3 inteiros, 3 quadrados inteiros, mais 1/4 do outro quadrado. Ou eu posso escrever isso na forma de fração imprópria. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. 13 quartos. Um outro exemplo, eu tenho aqui 2 circunferências inteiras mais 2 quartos. Ou eu também posso escrever 2 circunferências inteiras e 1 meio da outra circunferência. Veja, tenho 2 inteiras mais 1 meio. Ou ainda, eu posso escrever isso como fração imprópria. 2 vezes 4, 8. Mais 2, 10. 10 quartos. Que depois, simplificando, eu chegarei em 5 meios. Mas como simplificar? Simplificação é assunto para a próxima aula. Não perca! Agora, direto, transformando números mistos em frações impróprias. Como eu posso fazer? 3 vezes 5 mais 2, dividido por 5. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17 quintos. Perceba, eu também poderia fazer isso na forma de um desenho. Então, olha só, se eu estou falando de quintos, eu vou desenhar 3 segmentos inteiros. Olha só, estou desenhando 3 segmentos inteiros. Esse aqui é o varal do Wellington. Desenhei 3 segmentos inteiros. Vou dividir esses segmentos em quantas partes? 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Veja que eu dividi todos eles em 5 pedaços. Vou pintar quantos? 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 quintos, geometricamente. Então, olha só, 2 inteiros e 1 terço. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 3 mais 1 sobre 3, que vai ser 2 vezes 3, 6 mais 1, 7 terços. Poderia também fazer na forma de desenho. Agora eu precisarei de 2 inteiros, que eu vou repartir em 3 pedaços. Então, vamos lá. Olha só. E vou precisar deste terceiro segmento de reta inteiro. Vou pintar uma parte. Acompanhe comigo. Eu tenho que pintar 2 pedaços inteiros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Já pintei 6 pedaços e vou pintar mais 1 terço. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 segmentos de retas inteiros e 1 terço do outro, ou 7 terços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terços. E por último, mais um exemplo aqui. 1 vezes 4 mais 3 sobre 4. Dessa forma, eu transformo esse número misto em fração imprópria. 1 vezes 4, 4 mais 3, 7 quartos. E, muito bem, essa foi a nossa aula de número misto. Espero que você tenha gostado da aula. Desde já convido você para a nossa próxima aula, quando estaremos aprendendo a simplificar frações. Grande abraço a todos e até lá!